Vou começar a gravar e vou compartilhar a tela para vocês. Ô, Pro, Oi. eu tenho meus livros, quer que eu pegue ele lá? Nossa, que? Meus livros tá aqui, quer que eu pego ele? Não, quem tem o livro pega. Quem não tem, não precisa. Mas quem tem o livro é Eu só interessante vou, ir acompanhando com o livro e com o PowerPoint. Quem não eu tem, só não vou tem pegar as problema. coisas, então. Tá. Já carregou aí para vocês a tela, né? Já, acho. Tá, beleza. Já. Vamos lá, então. Então, ontem a gente fez basicamente uma pequena revisão, né, do que era solo. Hoje eu vou só bater de novo rapidinho isso, só para ninguém ficar... Enfim, todo mundo tem que estar junto, né? Então, a gente falou tanto das rochas, né, que as rochas têm diferentes origens, que existem diferentes tipos de rocha. E é justamente por a gente ter... Agora tá certo aí o slide na tela, né? Tá certinho, não tá? Certo. Beleza. Tá. Justamente por existirem diferentes tipos de rocha, existem vários tipos de solo, porque a gente já sabe agora que o solo, o solo, ele nada mais é do que essa rocha que passou por um processo de erosão, de fragmentação, as partículas foram ficando cada vez menores até se tornar solo. Então, o solo tem origem nas rochas. Se a gente tem rochas diferentes, a gente também vai ter solos diferentes. Certo? E aí, essas rochas, esses solos, né, eles dependem de várias questões que a gente já havia falado, né? Temperatura, o clima deste lugar, se tem ou não ação, derramamento de magma, né? Porque a gente já viu que existem rochas que estão formadas a partir do magma. E eu acho que a gente não comentou sobre isso, mas o magma, acho que talvez a gente tenha comentado, assim, lá quando a gente estava na escola ainda, que o magma, depois que ele extravasa, né, do solo e tal, da parte de dentro da terra e vai para fora, o magma, ele é muito rico, ele é muito fértil, ele deixa o solo muito fértil. Ele é rico em matéria orgânica. Então, por mais que depois que passa a lava lá, né, faz um estrago grande, porque acaba queimando tudo que tem pela frente, depois que tudo aquilo seca, aquele solo onde o magma derramou, ele vai se tornar muito fértil, porque o magma tem essa capacidade. E a gente tem solos que são derivados do magma. São solos que são ricos em basalto, e o basalto é uma rocha magmática, entendeu? Professora, Então, uma coisa vai levando a outra. Oi? então, os solos de matéria orgânica, aqueles que são ricos em restos mortais e fezes, Ah, eles são obrigatoriamente derivados do basalto ou da rocha magmática ou não? não necessariamente. Tá? Os solos que são que vêm de origem magmática, que são esses solos que vêm do basalto, eles são férteis. Mas não necessariamente para eu ter um solo fértil, eu preciso que ele tenha vindo do basalto, do magma, entendeu? Sim, mas quais são as outras rochas que deixam o solo fértil? Existe alguma outra? Ou Não, não? basalto é o que tem essa maior capacidade, mas existem outras formas de tornar um solo fértil, que aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá. Que é assim, às vezes o solo não é fértil naturalmente, mas a gente consegue trabalhar nesse solo e tornar ele fértil, Sim, tá? a gente falou isso em geografia, que é o solo artificial, vamos dizer assim, que a É um natureza solo que é faz. tratado, É, exatamente. Que bom, gente, que vocês estão tendo essa matéria em geografia também, fico muito feliz. E aí, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa que vocês tiverem conversado na aula de geografia, fiquem à vontade também. Beleza. Então, a gente, né, como eu falei, rochas diferentes, solos também são variados. Então, esses solos, eles são formados a partir de partículas minerais, né, que nada mais são do que essas rochas, que também são formadas de minerais, matéria orgânica, porque independente do lugar onde esse solo esteja se formando,
sempre vai ter alguma atividade, algum ser vivo ali. É muito difícil a gente encontrar algum lugar no planeta que não tenha nenhum tipo de vida. Sempre vai ter. Por mais que seja, pode ser uma vida que seja microscópica, tipo uma bactéria, mas tem. E não deixa de ser matéria orgânica. Tudo que é ser vivo produz matéria orgânica. Tudo bem? Quando ele morre ou quando ele elimina seus dejetos, tudo isso é matéria orgânica. Sim. Ô, professora, mais uma Oi. dúvida. Os solos são formados a partir de água e ar diretamente ou indiretamente? Não entendi, não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas tipo assim, ó. Imagina que o solo tá aqui na superfície, certo? Certo? Beleza. Ele tá em contato direto com o ar, porque é solo e em cima do solo já tem uma camada de ar enorme que aí começa a atmosfera, não é isso? Sim. Beleza. Esse solo, ele tá em contato com o ar, então. Então, esse ar, ele entra no solo, porque o ar, ele ocupa todos os espaços. Que o ar, ele é... Isso aqui a gente não consegue pegar, ele não vai entrando. Onde tem espaço, o ar Sim. entra. Inclusive no solo. Então, quando a gente fala que ele é formado de ar, quer dizer que o ar, ele vai entrando no solo. E aí, dependendo do tipo de solo, esse ar pode entrar mais ou entrar menos. Eu vou falar um pouco sobre A isso. mesma coisa com a água, né? A água, a mesma coisa, né? Também tem a questão de... Tem a água subterrânea, mas pensando em água que cai do céu, né? A das chuvas, Sim. quanto mais, por exemplo, dependendo do tipo de solo, essa água pode entrar mais ou menos. É o que a gente chama de permeabilidade. Então, quanto mais Sim. permeável é um solo, mais água consegue entrar. É assim que os solos são formados de água, entendeu? Porque a Sim, água cai mas e o solo vai absorvendo essa água. sim, mas quando entra muito ar, o solo resseca. Ou qual é a consequência? Nada do que é demais. Tipo assim, no caso solo, ele não sofre, por exemplo, com ar, ele não vai sofrer tanto. O que acontece é que a gente tem tipos de solo, essa quantidade de ar disponível ali que passa, a gente interfere no tipo de solo, entendeu? Mas eu não prejudico o solo se eu tenho muito ar. A água, sim, por exemplo, se eu tenho uma região que é muito alagada, que chove demais, aí eu vou definir um pouco desse solo, porque é um solo que está em constante contato com a água, assim, não tem um descanso. Em lugares, por Aí, exemplo, de floresta, mata fechada, né, que chove bastante, ou lugares que, por exemplo, não chovem nada, que aí a gente tem um solo super seco, que tem uma quantidade de vida ali disponível, mas em menor quantidade, porque a gente não tem muita água disponível. sim, mas esses solos que tem muita água são só algumas plantas que sobrevivem, né? Que nem o Pantanal, que é muito alagável. Sim, sim. Aí, dependendo do tipo de solo, a gente vai ter um tipo de vegetação, um tipo de determinados seres vivos que vão viver naquele lugar. São seres vivos que têm que estar adaptados para aquele tipo de solo, Certo. certo? Eu vou falar sobre isso no próximo slide. E aí a gente tem também esses fatores, né, que ajudam a formar o solo, que é material de origem, ou seja, de qual rocha que ele veio. A gente nem sempre consegue identificar a rocha exata que veio esse solo, mas depois que ele vira solo, a gente consegue perceber muito bem a diferença de um solo para o outro. Tem a questão do clima, como eu já havia falado, do relevo, os organismos que vivem ali e a própria ação do tempo. Essa ação do tempo nada mais é do que processos de erosão que vão acontecendo ao longo dos anos. Ok? Beleza. Aí, ó, tô trocando slide. Acho que foi, agora foi. Então, o solo para nós, não só para nós seres humanos, tá? Mas para para todo e qualquer ser vivo, ele é extremamente importante. Se a gente pensar que é do solo que nasce, que brota ali a vegetação, e a gente entender que a vegetação, né, as plantas no geral, elas são a base da cadeia, de qualquer cadeia alimentar, de qualquer. Todo mundo concorda com isso? Se a gente pensa numa cadeia alimentar, a vegetação, né, as plantas, elas são os seres que são produtores. Fala, Pedro. É o Pedro que queria falar? Sim. Você Fala. já viu sabe, a gente vê o Mundo de Gumball? Você já viu esse desenho? Já Já vi. Não vi, sei se eu já vi
Não Aí sei eu se você já assistiu o episódio que você vai falar, mas já vi. esse episódio do Led, o menino planta, que ele tava convencendo a prima dele a virar carnívora, porque, tipo, ele é uma planta e ele não quer que os... Eu achei até um pouquinho engraçado. Que ele não quer que as plantas sejam comidas, vegetais, frutas, nada. Aí ele quer... Não tem as pessoas que torcem para as outras virar vegetarianas? Ah, ele queria fazer o contrário. Ele queria que eles ficassem carnívoros. O que não faz muito sentido, né? Porque mesmo os animais que são carnívoros dependem das plantas, porque os animais que a gente, por exemplo, todo animal carnívoro come um animal, geralmente, né? Os animais carnívoros comem animais herbívoros. Então, se não tiver planta, de qualquer forma, as plantas, o vegetal precisa ser comido, porque senão ninguém vai ter alimento. Porque se a gente não tem a vegetação, que são os produtores ali, a base da cadeia alimentar, se a gente não tem vegetação, ninguém mais vem depois, porque todo mundo vai começar a morrer. E eu digo todo mundo sem exceção. Insetos vão morrer, animais herbívoros vão morrer, e aí, consequentemente, animais carnívoros vão morrer. Aves vão morrer, enfim. Então, sem a vegetação, a gente não tem nada, gente. A gente não tem vida e a gente também não tem grande quantidade de oxigênio, porque a gente sabe que a vegetação faz fotossíntese e produz aí oxigênio pra gente, certo? Por isso que é importante, quando a gente fala não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas esse material do sexto ano, esse conteúdo do sexto ano de vocês, tem bastante a ver com a nossa relação, a relação do ser humano com o planeta que a gente vive. A gente já falou sobre água, sobre como o ser humano utiliza a água, qual a importância de conservar a água, de saber utilizar ela, enfim, da maneira mais responsável possível. E aqui com o solo é a mesma coisa. Porque o solo, quando a gente pensa em solo, a princípio, a gente não pensa na importância que ele tem. Mas se a gente pensar que é dele que vem a vegetação, que é a base da cadeia, ele é extremamente importante. E é importante pensar que o solo, a gente já viu que rochas demoram milhares de anos para ser formadas, certo? Se o solo deriva da rocha, quanto tempo vocês acham que demora para o solo ser formado? Mais tempo que as próprias rochas, entende? Então, não é um recurso renovável, é um recurso não renovável. Então, a gente precisa, com todas as nossas forças, proteger e conservar e preservar esse solo. Porque se a gente já usa ele, né, enfim, para tudo. A gente constrói em cima dele, a gente planta, a gente tem criação de outros animais, a gente desmata, enfim, a gente usa o solo aí, né, constantemente. E a algum momento, se a gente não der uma pisada no freio, a gente vai ficar sem solo disponível. É difícil pensar nisso porque a atividade agropecuária no planeta é muito forte, né? Então sempre vai ter alguém que vai estar preocupado com o solo ali. Mas isso de retirar a vegetação natural do lugar, de desmatar, de fazer queimadas, em algum momento esses prejuízos vão começar a acontecer. Pode ser que não aconteça no ano que vem, mas daqui a 50 anos alguma geração vai sofrer com isso. Certo? Tudo que a gente faz não tem, toda ação não tem uma reação, tudo que a gente faz não tem uma consequência. Sim. Às vezes as reações são boas, são positivas, e às vezes não. A gente sabendo que o solo não é um recurso renovável e que ele pode sofrer com as nossas ações, até porque a gente polui demais, a gente tem que pensar que no futuro não muito distante, a gente tem a consequência de todo esse uso desenfreado que a gente tem dele. Quem que queria falar? Fala. Pode falar um de cada vez, fala. Essas pessoas que devem desmatar e tal, esse tipo de coisa, vai pensar assim, eu vou ficar rico, aí eu vou deixar tudo pro meu neto, ele vai se ferrar, entendeu? Tipo, porque por causa da porque as pessoas, Pedro, tipo assim, as pessoas pensam bastante por exemplo, no ter as coisas agora, no presente, e ter as coisas num sentido de ter coisas materiais, assim. Só que a gente esquece que tudo que a gente tem de material, tipo um celular, uma casa, um carro, roupas legais, tudo isso que a gente tem de material precisa de uma matéria-prima. E a nossa matéria-prima vem do planeta, é ele que dá tudo isso pra gente. Se a gente, né, não toma cuidado, em algum momento isso vai acabar. Não é uma fonte infinita de matéria-prima, isso acaba.
Oi. A pessoa fala assim, eu vou fazer isso, meu neto que se faz, eu vou estar morto mesmo? Eu, hein? Ou às vezes as Preocupado com o quê? pessoas. Às vezes as pessoas até pensam, ah, não, eu quero, tipo assim, eu quero ganhar bastante dinheiro, quero ter bastante coisa para justamente deixar para os meus filhos e para os meus netos. Mas o que que você está pensando em deixar? Você vai deixar uma casa, não sei, várias coisas, mas tipo assim, e a qualidade do ar? Como que vai estar? E a qualidade do solo? Vão ter bastante animais ainda? A gente já vai ter matado metade dos animais que existem. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Né? A gente não vive aqui sozinho, a gente vive aqui com vários outros seres vivos, inclusive dependemos demais de vários deles. Então não dá pra gente ficar Sim. pensando só no nosso próprio umbiguinho, a gente precisa realmente, às vezes, né, pensar nos outros seres que a gente dividem o planeta com a gente. A gente divide o planeta com os seres, o planeta não é nosso, a gente tá dividindo, né? É como se fosse uma grande casa e todo mundo mora junto. E quando a gente mora junto com alguém, a gente precisa respeitar as pessoas. Vocês moram aí com os Sim. pais, vocês não respeitam o quarto deles, eles não respeitam o espaço de vocês. Precisa ter, não precisa? Sim. A gente tem que pensar dessa mesma forma com o planeta. Porque é o único lugar que tem, gente. Depois que se a gente acabar com isso aqui, assim... Alguém já assistiu Wall-E aí? Aquele filme do robozinho da Disney? Sim, é legal, mas o planeta que eles vivem é uma nave, então Então... não é uma Esse vida filme é saudável. ótimo. Eu geralmente passo pro pessoal para as turmas que eu tenho aula assim. Esse ano cada um vai ter que assistir na sua própria casa, que ainda não viu. Mas é um filme que eu gosto muito, não porque eu acho que é um filme muito bonitinho, eu sempre me emociono, mas ele mostra bastante, ele fala de um planeta que, no futuro, né? E aí tá todo mundo vivendo numa nave, porque o planeta Terra já tá todo inabitado, porque só tem lixo, não tem mais... Aí o Wall-E, ele acha uma planta, ele quer mostrar para todo mundo que ainda tem vida lá. E ele vai lá na nave. Só que a nave, ela tem vida própria. Então, ela quer que todo mundo vive nela, e não no planeta Terra. Ela Exatamente. a planta. Aí, Esse é depois um disso, eles vão problema lá. também. Esse é o problema também desses nossos robôs aí que a gente fica inventando. Professora, Eu acredito... Eu acredito que esse negócio de robô um dia vai dar ruim, mas vamos ver. Tomara que eu já não esteja mais aqui. Falando em tecnologia, a gente não está procurando uma energia limpa. Eu queria falar mais sobre isso, mas eu pesquisei e eu vi que o Japão ele já criou um carro que é movido a hidrogênio e falou que é o gás mais presente no universo. Ô, professora! Não, isso é interessante. Oi, quem falou? Eu queria falar, mas porque eu não sei direito as capacidades e as propriedades do hidrogênio. Eu queria saber mais sobre isso. Eu até pesquisei, mas eu não consigo entender, não. Eu vou te mandar uns negócios depois, Augusto. Me lembra, depois que terminar a aula, que eu vou te mandar uns sites que dá pra você entender um pouquinho melhor desses elementos químicos. Um carro que não usa gasolina, tem um carro que utiliza energia elétrica. Carro elétrico. Então, esses carros elétricos, por exemplo, eles são uma boa alternativa porque você não queima combustível para fazer o carro andar. E a gente sabe que combustível que a gente usa vem de combustíveis, grande parte, né? Não tudo. Hoje em dia tem outros tipos. Tem combustíveis que são de origem vegetal. Mas ainda tem bastante queima de combustível. E quando a gente, independente da origem do combustível, quando a gente coloca ele no carro, ele é queimado. Por isso que sai fumaça do escapamento do carro. A gente produz o tempo todo esses gases poluentes. Quando é um carro elétrico, por exemplo, já não tem esse problema, porque o carro é movido a energia elétrica. Mas ninguém quer um elétrico porque ele não é rápido, nem estiloso. Não, mas e o problema do carro elétrico também beleza, é mais, vamos supor, é menos pior do que o carro normal? Só que ainda assim a gente precisa consumir energia que vem de algum lugar para poder carregar esse carro, certo? E a gente sabe, a gente já sabe, já viu um pouco do impacto que tem nessa produção de energia, né? Seja por usinas hidrelétricas ou, enfim. Tudo que a gente mexe no planeta, gente, causa um impacto, não tem jeito. Professora, e também, sabe esse carro que é movido a hidrogênio? Talvez ele venha para o Brasil, porque esse carro é produzido pela Honda. E a Honda tem muito aqui no Brasil. Conhece a Honda? Conheço. Então, é bem possível que ela venha para o Brasil, mas vai vir bem caro.
Ah, com certeza vai vir muito caro. Com certeza. O Professora! carro elétrico chegou aqui no Brasil, gente, mas ele é caro, não para nós, para o país, né, que não é um país, nós não somos um país rico, certo? A maior parte da população do Brasil é pobre. Então é um carro que não vingou aqui porque as pessoas não têm dinheiro para comprar o carro. Tem uma Oi. marca também só de carro assim, que é a Tesla. Isso, a Tesla é verdade. Tem esses carros elétricos e tal. Professor, é E tem até aqui no Brasil. automático. Ele vem até você. Tem carro que não tem motorista, né? Que ele É é verdade, sozinho, é a assim. Mercedes. A Mercedes fez um carro assim, professora. Tem Uber Eu tenho- desse jeito, gente. Você pede o Uber, o carro chega sozinho, você entra e o carro vai, assim. Acho que aqui no Brasil ainda não tem desse tipo de Uber, mas já tem fora. Professora, se eu recebo um Uber desse, eu rezo primeiro antes de entrar no carro. Olha, às Professor, vezes é melhor um tem um carro que vai carro da sozinho do que um Google. piloto doido, viu? Às vezes. Professor, eu tenho um carro da Google que faz isso. Da Você Google, é verdade. E ele É. dirige. Até Verdade. deixa o volante tudo certinho. Fala, Pedro. Meu pai, ele prefere ir a pé do que comprar um carro elétrico, porque o carro elétrico custa 50 mil, ele deve ter pagado uns 9 no Voyage que ele tem. É, então, muito Ainda caro. Seu trocou pai tem um já. Voyagezinho? Ainda trocou? Ai, que legal. Professora, vamos voltar Oi. para a matéria, porque a gente saiu de solo para isso? Vamos. Mas vocês entenderam como a gente chegou? Fez sentido agora, né? Toda a linha de raciocínio. A questão é, temos de preservar essa nossa casa, por gentileza. A gente só tem Sim. essa. E eu Professora, mas gostaria de ter um filho que pudesse viver num planeta, enfim, Ô, limpo. professora, o que é Oi. granulometria? Vamos falar sobre isso. Tá. Aí, ó. Você não tem uma filha? Não. Não. Quem perguntou se eu tenho uma filha? O Enzo. Não. Aquela prima. Ô, Não é sua Enzo, prima, professora? aquela menininha do filme é minha prima. Ela não é minha filha, não. Ah, Minha tá. priminha. Ô, Pro, quantos não tem- likes a tá minha- seu... A minha Quanta filha é metragem? uma cachorrinha só. Quem Eu Meu te avisei. curta. Você Ô, tinha professora, eu tinha postado te alertado. saudade no seu... Calma. Deixa eu responder uma pergunta de cada vez. O Ria perguntou quantos likes. A última vez que eu vi, tinha 1000 likes. Professora, Professora, tem um cara do competindo que ele tá chegando em você, professora. Não, o pessoal já me passou já. Eu não vou conseguir entrar, não. Professor, Meu pai disse que o Voyage é meu irmão. eu compartilhei pra todo mundo que eu conheço. Todos Obrigada, meus amigos. gente. Eu falei, Obrigada por vocês terem compartilhar. assistido. Já fiquei feliz. Já valeu a pena pra mim. Bom, o que eu ia falar agora? Granulometria. Da granulometria, das características. Eu vi, Paloma, tô respondendo. Foi trapar outro. Ó, bom, beleza. Então a gente falou sobre esses tipos diferentes, como o solo, né, o tipo de solo vai influenciar o lugar, porque o tipo de solo é por causa do tipo de solo que a gente vai ter determinado tipo de vegetação, né, o solo que vai ditar a característica da vegetação que vai ter naquele lugar e, consequentemente, o tipo de animal que vai viver ali, porque dependendo do tipo de vegetação, por exemplo, quanto mais diversidade tiver, maior a quantidade de animais, certo? Quanto menor a diversidade, menor a quantidade de animais. E assim, quanto mais animais, maior a chance desse solo ser rico em matéria orgânica, porque você vai ter vários seres vivos ali. Quanto menor, e assim vai. Beleza. Aí, as características que vão diferenciar o solo são, além da origem, que a gente já falou, né? A formação química, né? Então, as características químicas desse solo, quais são os elementos que compõem esse solo. Aí tem a questão da cor. A gente pensa que terra, né? Fala, sol, pensa em terra, é tudo a mesma cor. Não é. E com certeza, tenho certeza que todos vocês já viram pelo menos uns 3 tipos de solo. A gente tem várias. A gente fala que tem uma tipologia, né? Tipos de solo, a tipologia de solo, a gente tem uma grande tipologia de solo, principalmente aqui no Brasil. Tem diferentes biomas, tem diferentes regiões, o país é extenso, a gente tem climas diferentes. Por mais que seja um país
tropical, a gente tem regiões muito distintas, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na Amazônia e no Rio Grande do Sul, parece que são países diferentes de tão diferente que é o clima. A gente tem cores diferentes para esse solo e a gente tem textura diferente. Aí a textura é quando a gente realmente bota a mão na terra assim e dá para sentir que eles são diferentes. A granulometria, gente, granulometria é a característica desse grão de solo. Por exemplo, todo mundo já pegou areia na mão, certo? Quando você pega a areia na mão, você não consegue sentir os grãozinhos dela, assim, Sim. ó. Certo? Sim. Agora, vocês falaram que já fizeram uma atividade com argila, né? Sim, mas foi Não. escultura, assim, foi de arte. Quando vocês pegaram a argila, ela estava em forma de pó ainda ou como é que ela já estava? Ela tava durinha, pra esculpir mesmo. Ah, Tava tá. lisa, Porque, lisa. entendi. Porque a argila, por exemplo, se você pega ela do chão, né, antes dela ser tratada, tá? Que essa argila que a gente compra, ela já vem meio que preparada, né? Mas se você vai lá no solo de argila e põe a mão, você vai perceber que você não consegue nem sentir o grãozinho da argila, porque ela é muito pequenininho, super fininho. Professora, não é barro? Não é barro, argila? A gente chama de barro, mas é solo argiloso. Ah, Entendeu? tá. Professora, eu tenho uma dúvida. Você já foi num sítio? Sabe aquelas Já. estradas de terra, sim. Sim. Aquilo dali é solo argiloso ou é arenoso, essas coisas? Pode Terra. ser, então, depende. Existem estradas de terra que são de solo arenoso, estradas de terra que são de solo argiloso. Aquela mais avermelhada, assim, entre aspas. A mais avermelhada é a argila. Argila? Tá. O que geralmente não tem de estrada, assim, é estrada de solo humoso, que a gente vai falar dos tipos mais pra frente. Então tem essa granulometria, os grãos da terra. Então tem grãos que são maiores, tem grãos que são tão pequenininhos que a gente não consegue nem sentir, assim, de tão fininhos. A porosidade... Gravando. Aí tá, parei na porosidade. A porosidade, gente, do solo é quando a gente tem... Quando o solo ele é poroso, quer dizer que ele tem bastante... Todo mundo lembra o que é solo? O que é solo? O que é poro? Sim. Poro é como se fossem uns buraquinhos, Professora. assim. Então, quanto mais poroso esse solo, mais buraquinhos ele vai ter, entendeu? Ô, professora, então a porosidade é diretamente relacionada com a permeabilidade, não é? Exatamente, sim. Sim, senhor. Porque quanto mais, por exemplo, quanto menor forem quanto mais poros, por exemplo, tiver esse solo, maior vai ser a quantidade de água e de ar que vai entrar nele. Quanto menor for a porosidade, menos água e menos solo vai entrar. E quanto maior a porosidade, né, quanto mais poros eu tiver, mais permeável esse solo vai ser. Então a água vai conseguir passar com facilidade. Quanto menor, e esse solo vai ser mais impermeável. Ok? Como se fosse uma festa livre. Isso. É para todo mundo entrar aí. Quanto mais permeável o solo, né, mais poro tiver, mais entra, né? Mais entra ar, mais entra água. Quanto menos porosidade, menos esse solo, mais impermeável vai ser esse solo. Então vai ser mais difícil da água penetrar. Exatamente. É uma festa que só entra quem comprou o ingresso primeiro, rapidinho. Aí, beleza. Isso são as diferenças que os solos podem ter, então. A gente tem cor, textura, o tamanho dos grãos, a gente tem se esse solo é permeável ou não. A gente também tem a formação química também diz respeito. Tem bastante matéria orgânica, se ele é rico em nutrientes ou não. Até pra gente, nós seres humanos, como a gente utiliza o solo de várias formas, né? Pra gente saber no que é possível fazer nesse solo e o que não é. Por isso que a gente não planta em qualquer lugar. Existem solos que são mais apropriados para plantação, para atividade agrícola, do que outros, por exemplo. Ô, professora. Oi. Eu tenho uma dúvida. Manda. Eu fiz Minha mãe comprou um milkshake de dieta. Não milkshake, é um shake. E lá ele disse que tem BCAA, que diz que é um aminoácido.
Aí eu fui pesquisar e disse que era um mineral que compõe a proteína. E como tem aminoácido no solo? Ou é só no organismo? Os aminoácidos, nossa, que pergunta difícil de responder assim, ô Augusto. Meu Deus. Então, acontece de ter, porque esses aminoácidos, eles estão não só no nosso organismo, no organismo de seres humanos, entendeu? Eles estão presentes em organismos menores também, organismos, inclusive, que vivem no solo. Então, esse nutriente está ali, sabe? É uma substância, na verdade, né? Não chega a ser um nutriente, é uma substância que eu posso dizer, é uma substância que dá estrutura pro nosso corpo, assim, que ajuda, Sim. né? Na estrutura Eu do nosso pesquisei, corpo. aí o site disse que ele é componente da proteína que também ele pode definir a camada tecido, assim, sabe? Que ele também tem na camada muscular do corpo, essas coisas. Isso. Aminoácido. A gente chama de aminoácido esse nutriente a partir do momento que ele, não posso dizer, a partir do momento que ele é ingerido pela gente, vamos dizer assim, né? E aí quando a gente come as coisas, passa por vários processos, né? A comida digerida, tal. Mas existem alimentos, e esses alimentos que podem ser vegetais, né, no caso, que são ricos em aminoácido, entendeu? Aí tá lá no solo, tá na raiz, ou tá nas folhas. Aí eu Fala. pesquisei isso e tava lá a explicação de como é formado o aminoácido. Aí eu tinha uns nomes lá, professora, que eu vou pesquisar aqui de novo e depois na aula eu falo, tá? É uns Tá. nomes. Não, é tudo nome difícil, gente. Ciências é uma grande sopa de nomes difíceis. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Então, né? A Beleza. maior parte das pessoas desligou a câmera. Eu tô. Deixa eu ver. Mas eu acho que tá todo mundo aí, né? Paloma tá quietinha hoje, mas acho que tá todo mundo aí. Beleza. Aí a gente pensando então agora em tipos de solo, eu comentei com vocês que, por exemplo, né, no Brasil, não só no Brasil, mas no planeta no geral, existem vários tipos de solo que a gente separa em grupos, e aí dentro desses grupos existem subdivisões, por exemplo. No livro de vocês, por exemplo. Quê? Você não tinha notado que eu tinha desaparecido? É porque eu tô olhando Achei. pro computador, eu tô só aqui no PowerPoint, entendeu? Achei, Tá um professora. texto agora, entendeu? Entendi, mas agora eu tô te vendo, Pedro. Tô de olho. Professora, achei os nomes. Manda pra mim. Amino e carboxila. Carboxila, né? Carboxila. Carboxila. Isso mesmo. Ixi, isso aí são vários componentes. Isso aí, sabe quando é que você vai ver essas coisas assim? Só no ensino médio. Olha como você tá adiantado, tá vendo? Eu já tô até aprendendo tabela periódica, por quanto você tá adiantado. Não, vocês interessados em tabela periódica é matéria que eu dou pro 9º ano agora. É legal a tabela periódica, professor. O Felipe também gosta. O Felipe também gosta. A gente aprende esse ano tabela periódica. Não vai, gente. Esse ano não vai rolar tabela periódica. Mas vai chegar o momento de vocês. E quando chegar, vai ser muito legal. Quando chegar, eu vou dar volta olímpica na escola, professora. Quando chegar, eu vou dar volta olímpica na escola. É legal. Tabela periódica é mais legal do que parece ser. Você já Não tem como eu decorar a tabela periódica inteira, pelo amor de Deus. São 118 elementos. Jamais eu vou decorar tudo. Nem quero decorar inteiro. Eu sei Eu decorei, professora. Mas todos não. Oi. Professora, o Augusto lembra que vai estar postado no YouTube e vai estar aqui Tá bom. também. Vocês me lembram que eu vou esquecer. Eu vou esquecer. Vocês me lembram que eu vou dar. Eu vou colocar um alarme no meu celular para daqui 3 anos, que é quando você vai estar no 9º. E aí, quando chegar, eu vou cobrar de você. Tá. Ó. Aí, pensando nesses tipos de solo agora, no livro de vocês tá assim, tá na página, quer ver? Aí na 122, quem tá com o livro,
tá falando assim, tem solos que são mais arenosos e mais argilosos. Então, eles meio que dividiram nesses dois tipos de solo, arenoso e argiloso. Mas existem outros, e um deles, inclusive, é extremamente importante para a gente, que é o solo humoso, ou umífero. Professora, E não a gente apareceu vai falar... nada pra mim. Como assim? Não apareceu nada. Eu não mudei o slide ainda, não tá o slide antigo lá? Ah, sim. Você tinha mudado. Não, ainda não. Agora eu vou mudar. Aí o primeiro solo que a gente vai falar é o solo arenoso. Esse aqui, todo mundo que já foi pra praia já viu areia no seu habitat natural. O ser humano, ele utiliza bastante areia em vários lugares. A gente utiliza bastante areia na construção. Vocês já devem ter passado na frente de alguma obra, tem aquelas pilhas de areia, assim. Sim. Professora, Isso. eu fui Oi. fazer o filtro e tinha. Aí meu pai disse que são 3: areia fina, areia média e areia grossa. Isso. E essas são a média para construção, professora. E esse aqui que você falou de areia grossa, média e fina, por exemplo, esse grosso, médio ou fino é justamente o tamanho do grão, ou seja, a granulometria dessa areia. A areia fina é uma areia que tem os grãos mais menorzinhos, né? A areia grossa tem aqueles grãos maiores. Fala, Pedro. Eu já fui num lugar que é lá em Ceará, né, que a gente fez um passeio e tal, fazendo os lugares. Aí, nesse lugar aí, era como se fosse um deserto, só tinha uma árvore lá. Foi horrível, porque tinha tipo, um vento que estava levando assim areia, e quando batia na pele, doía. É porque de tão forte, né? Mas a parte legal foi da árvore, só tinha aquela árvore lá. Eu ia gostar de um passeio desse. Legal, Pedro, bacana. As areias, então, a gente está acostumado a falar de areia, né? Relacionar a areia a praias, mas não necessariamente elas estão só em regiões de litoral. Tem outras regiões, por exemplo, mais secas, que não necessariamente estão próximas ao mar, que também tem bastante solo arenoso. O solo arenoso acontece bastante na região nordeste do país. Região norte e nordeste. Sim, um deserto, que não necessariamente tem água, justamente por isso. Aí o solo arenoso, então, para ser considerado um solo arenoso, ele precisa ser um solo que tem maior quantidade de areia. Eu acho que eu comentei sobre isso com vocês ontem. Por exemplo, os solos, eles não são assim, ó, só areia, só argila, não é só isso. Mas a maior parte do solo arenoso é areia. Existem outras coisas em menor quantidade, mas a maior parte do solo é areia. Até porque a gente sabe, gente, que no processo de formação das rochas, a gente tem vários minerais misturados, né? A gente já viu sobre isso. Não tem um mineral só purinho. Isso, ao longo dos anos, vai sofrendo erosão, tem as rochas sedimentares, tal. Isso vai formando, são diferentes componentes, mas no solo arenoso a areia está em maior quantidade. Fala. Quando a gente bebe, a gente sabe muito bem que tem mais de 1 grão na areia do que só areia, essas coisas. Porque eu já comi areia, professor, eu sei como é. Ai, Augusto. É sério. Cada vez mais uma porquice. Mas se querer, professora, que eu ia comer o pastel e alguns grãos, eles caem, sabe, na boca. Não, gente, mas areia? Não, mentira, mas comer areia na praia é a coisa mais normal que tem, gente. Porque por mais que você lave a mão e tal, nunca tá totalmente limpo. Sempre tem um grãozinho de areia que escapa. Aí você morde o negócio assim, aí você só sente um creque. Aí você fica meio... Mas aí você já tá lá na boca mesmo, aí você já engole, né? Vai fazer o quê? Fazendo pastel tem areia também, tudo tem areia. Mas esses grãozinhos de areia, por exemplo, que a gente engole, não fazem mal, né? Isso vai ser eliminado depois pela gente. Fala. Ainda bem, Pro, que eu já comi muito. Voltando um pouquinho para a tabela periódica, sabe o que é, como é que é o nome? Número atômico? Sei, mas eu não vou falar sobre isso agora, Pedro. Eu esqueci como faz. Não dá para falar sobre isso agora, assim, a gente pode, sei lá, em um outro momento, não sei, a gente pode falar sobre isso, porque isso sim não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas eu sei as características, assim, da tabela periódica. Bom, gente, a Paloma tá caindo toda hora, o que aconteceu? Essa garota. A internet já aconteceu comigo, professora. Nossa, ela já entrou. Paloma, tá aqui? Tá entre nós? Tá, beleza, tá bom, já te vi.
Tá bom. Tá. Aí, além disso, né, de ter bastante solo na sua composição, isso aqui que eu escrevi, né, de consistência granular arenosa, é isso que até o Augusto estava comentando, né, dos grãos da areia que podem ser mais finos, podem ser menores, ou os grãos podem ser maiores, então a areia fica mais grossa. Isso a gente percebe, quem já foi para vários tipos de praia, né, não sei se todo mundo já teve essa oportunidade, mas para quem já foi, dá para perceber, dependendo da praia que você vai, tem areias que são mais grossas, que é aquela que não gruda tanto na pele, que você passa a mão assim depois, ela sai mais fácil. Aquela Quanto que mais afunda? fininha a areia, quanto mais fininha a areia for, mais difícil é de tirar ela da nossa pele, porque o grão é mais Professora, fininho, ele gruda mais. Oi? eu não sei direito, mas eu não sei se isso é uma capacidade ou propriedade, mas essas areias grossas de praia, normalmente elas escorregam, por exemplo, quando você pisa, elas afundam e você acaba escorregando. Eu não sei se isso acontece com as finas também, mas É só um porque comentário. quanto maior o grão desse solo, né, no caso da areia, quanto maior o grão, ele é menos consistente, assim, ele é menos compacto. Por isso que a gente afunda, a gente escorrega mais fácil. Quanto menor é o grão, mais juntinhos eles ficam, então ele fica mais compacto, sabe? Quando a gente for falar de solo argiloso, vocês vão conseguir perceber melhor essa diferença. Mais Mas é isso, denso, né? mas quanto maior o grão de areia, menos compacto ele vai ser. O grão de areia não, o grão do solo no geral, né? Por isso que ele afunda mais, a gente escorrega, enfim, a gente consegue sentir esses grãos melhores. Aí aqui tá, né? Elevada porosidade e permeabilidade, justamente porque a gente consegue, por mais que o grão de areia seja fininho, ainda assim é um grão de areia que é visível, né? A gente consegue ver o grão de areia, né? Então o solo arenoso ele tem uma porosidade muito grande, então a água e o ar conseguem passar por ele muito fácil, por isso que ele é permeável e por isso que ele não retém muito bem a umidade, porque se a água passa muito rápido por ele, muito fácil, né, ele não consegue reter essa umidade. E isso, por um lado, é bom porque o solo não fica encharcado, né? É um solo que é bom para usar, por exemplo, em filtros, por isso que tem bastante. Mas ele não é muito bom, por exemplo, para vegetação, porque um solo que não retém a água, ele está geralmente seco, ainda mais se ele acontece em lugares quentes, ele está sempre seco. E aí, para essa vegetação conseguir se firmar ali, é mais difícil. Então, ele não tem muita. Para plantar, assim, ele não é um solo muito bom, porque ele não consegue reter a umidade passa por ali direto e as plantas precisam de umidade constantemente, né? E aí, uma coisa vai levando a outra, ó. Pelo fato deles não reterem a umidade muito bem e não terem muita diversidade de vegetação, eles também são pobres em nutrientes. Se você não tem muita vegetação, você tem menos diversidade de vegetação, você vai ter menos diversidade de seres vivos que vão estar ali. E aí, com isso, você tem menos nutrientes, tem menos matéria orgânica nesse solo. Então, não Nossa, é esse é o pior impossível. solo. Oi? Esse é o pior solo. Não é, não. Tem um solo que é pior que ele, que a gente vai falar sobre ele ainda. Que é, assim, pior que eu digo, assim, mais pobre em nutrientes, sabe? No solo arenoso ainda vinga bastante coisa. Se vocês pararem para pensar, eu coloquei até essa imagem aqui de uma estrada de solo arenoso. Tá vendo, ó? É uma estrada de solo... Opa! Eu aumentei aqui a imagem para vocês verem. É uma estrada de solo arenoso. Aqui do lado tem vegetação, ó. Por mais que seja umas graminhas só, aí lá atrás tem uma árvore, ainda assim tem alguma coisa aqui. E a gente sabe que no solo arenoso tem, nos desertos, por exemplo, tem bastante tipo de animal que vive lá e tudo mais. Isso é aquela estrada de cowboy. Mas tem alguns solos que são mais pobres em nutrientes ainda que o arenoso, que eu vou falar dele daqui a pouco. O outro solo que a gente vai falar é o argiloso. Ele é totalmente diferente do solo arenoso. Ele tem, a maior parte dele é de argila, né? Como o nome mesmo já diz. As partículas dele, os grãozinhos dele são muito, muito, muito pequenininhos, assim. Parece um pó. Tanto que, não sei se vocês, quem já jogou bola nesse campo de terra batida, ou já foi para esses lugares interior, que tem essas estradas de terra, quando passa assim com o carro, não sobe mó poeirona, assim, ó. Uhum. É porque o solo, o grãozinho é tão fininho, é tão
tão pequenininho que quando ele tá seco, né? Qualquer coisinha ele já levanta, porque ele é muito fino. Mas se ele tá úmido, ele fica o famoso barro que a gente conhece, entendeu? O barro é o solo argiloso, mas molhado. Oi? Já bati a cabeça em grama falsa, ficou as marquinhas vermelhas aqui em cima. Bateu a cabeça em grama falsa? Quê? Eu tava brincando com os outros meus amigos, a gente tava num castelinho de brinquedo, né? Lá no prezinho. Aí eu tava embaixo, ele tava em cima. Aí eu fui sair do castelinho, ele foi lá e acabou pulando. Aí ele bateu na minha cabeça, eu bati com tudo, a cabeça da grama falsa ficou com a marca. Um pontinho vermelho na cabeça, parecia um cabelo. Ai, meu Deus. Mas então, oi. Esse solo é aquele que você pisa, ele fica meio que macio, entre aspas, né? Macio, entre aspas. E aí é meio... eu não sei explicar. Caramba. Eu acho que eu já sei o que você tá falando, professora. Nesse solo de barro, assim, eu já joguei neles. O que acontece é o seguinte, ó. A marca do tênis, essas coisas. O solo argiloso, quando ele tá seco, assim, imagina que tá um mês sem chover e tá no meio do verão, assim. É difícil isso acontecer no verão, mas imagina, por exemplo, no verão que tá há um mês... disso, não tem? Solo argiloso tem. Tem vários tipos de solo, na verdade, né? Lá também. Lá tem bastante solo argiloso. Arenoso, falei errado. O solo argiloso, imagina assim, quando ele tá muito seco, né, tá sem receber água por muito tempo, ele fica todo compacto, ele fica ressecadinho assim, ó. E é desse que eu tô falando da estrada de terra, que você passa, levanta, ou você bate o pé assim, ó, e sobe a poeira. Quando esse solo tá com uma quantidade de umidade, ele começa a formar, tipo, como se fosse umas... Como eu posso dizer? Sabe quando você pega a argila lá e forma umas bolinhas de argila assim? Isso vai formando naturalmente, porque quando o solo fica úmido, esses grãos de argila, né? Eles vão ficar juntinhos uns dos outros, assim, ó. E aí vira aquela melequinha. Quando ele tá muito úmido, ele fica alagado. Essa imagem, eu tinha colocado uma outra imagem, mas não tava nem parecendo argila, mas essa aqui dá pra ver legal, ó. Aqui dá pra ver a marca do pé das pessoas, ó. Não sei se dá pra enxergar. Ô, professora, agora acho que agora eu entendi. Esse daí é o solo, por exemplo, que quando tá molhado fica no pé, é mó difícil de tirar, não é? Isso, que fica aquele meio laranjão, avermelhado. Esse é o solo argiloso. O solo arenoso, por exemplo, a cor dele é mais amarelada, tipo beijinho assim. O solo argiloso, ele é tipo um vermelho barra laranja. Bruno, teve uma vez que eu fui jogar bola no sítio da minha madrinha, eu fiquei com o pé tudo encharcado. E sabe qual é o pior desse solo? É que falava, tem que esfregar bem, mas quando você sente cócegas no pé, é uma sofrência, professora. Ai, ai. Sabe quando você tem que lavar o pé desse solo? Sim. E aí você tem que ficar esfregando a esponja e faz cócegas. Você não consegue terminar de esfregar. Isso é horrível, mano. É horrível, professora. Gente, é só passar uma aguinha. Vocês são muito mole. Não, professora, é porque quando você só passa uma aguinha, sua mãe fica te enchendo o saco. Ele fala, não saiu tudo, vai tomar banho de novo. Eu falo, mãe, faz cócega, não dá pra terminar. E ela fala, vai logo. Bom, a gente já conseguiu identificar quem que é o Cascão do sexto ano, né, gente? Já perceberam, né? E ele mesmo tá se expondo, né? Vocês estão vendo que ele que tá contando as coisas dele. Tá contando os podres dele mesmo, você. Tá contando os podres pro YouTube inteiro. Bom, então o solo argiloso... Pro mundo inteiro. A mãe dele vai ficar sabendo. Será que a mãe dele vai vir depois desse vídeo? Então, ó, o solo argiloso, ele tem essa característica, né? Dessa cor, as partículas são pequenininhas, ele é um solo muito compacto. E justamente por ele ser compacto, ele retém bastante água. Ele não tem muita porosidade. Então, ele é um solo impermeável. Não que a água não passe nunca por lá, passa. Mas, por exemplo, alguém já tentou fazer uma... Sabe quando você faz lá, vai na praia, faz cava um buraco e joga água? Com o tempo a água não começa a ir descendo, aí você precisa ficar enchendo o tempo todo, né? Porque o solo é poroso, então a água tá escorrendo muito rápido ali. Se você faz isso num solo argiloso, cava um buraco e joga água, minha filha, aquela água vai ficar lá, ó,
Dias. Plano não vai Porque, nunca, né, Fel? porque é um solo que não é muito permeável. Então a água fica ali empoçada, né? Faz uma poça de água. Em solos arenosos, por exemplo, isso não costuma acontecer, que a água passa rapidinho, passa fácil. Dá para fazer poço de água também na praia, óbvio, mas a retenção de líquido é muito menor do que no solo argiloso. Nossa, na praia fazer um pocinho é muito difícil. Tem que cavar até onde tem água e depois fazer Sim, exatamente. Outra coisa que eu tinha esquecido de falar, né? Uma diferença do solo arginoso para o arenoso é que o solo arginoso ele é resistente a processos erosivos. O que isso significa? Justamente por ele estar muito compacto, muito juntinho, para ele sofrer o processo de erosão, ele fica tão junto que ele parece uma rocha. Olha essa imagem que eu coloquei aqui embaixo, ó. Professora, Parece uma rocha, né? É que nem ditado. Juntos e unidos jamais serão vencidos, né? Alguma coisa assim? Exatamente. Esse aqui é o lema da argila. Solo argiloso é isso, unidos jamais seremos vencidos. Porque eles ficam tão juntos que o processo erosivo, para acontecer com ele, torna mais difícil. Porque ele fica tão juntinho que parece uma rocha de novo. Não é, né? Se você passa a mão, por exemplo, nessa terra, você consegue fazer ela. Mas para um vento, por exemplo, levar isso, é mais difícil do que no solo arenoso, que nem o Pedro estava falando, que o vento batia e levava a areia tudo para ele. Porque o solo é mais fácil de ser levado. Então, o processo erosivo acontece mais fácil. E por último, mesmo nesse solo tendo essas características, né, de reter água e ser impermeável, ainda assim tem bastante quantidade de nutrientes e existem vários lugares que fazem a atividade agrícola deles em solos argilosos. Aí é óbvio que tem que dar uma tratadinha, eles, como é que fala? Adubam o solo e tal, mas é super tranquilo para plantar. Oi, fala, Júlia. Dá para plantar alguma coisa aí, Pro? Dá para plantar, sim. Não dá para plantar tudo, né? É o que eu falei. Dependendo do tipo de solo, tem diferentes tipos de plantação, né? Tipo de vegetação. Mas dá para ter vegetação em solo argiloso, sim. Tranquilo. Não é o mais indicado, mas dá para ter, tá? É óbvio que ele precisa ser tratado, né? Como eu já havia comentado. Aí, em terceiro aqui, a gente tem o solo calcário. O Enzo falou que o solo arenoso era o pior. Esse aqui é o pior, Enzo. O solo calcário. Por quê? O solo calcário, ele é... Vocês estão vendo aqui? O que parece, gente? Um monte de pedra, né? Sim. Parece um monte de Se vocês olharem, parece pedra. Né? Pra cá, sim. Não é pedra mesmo? Não é pedra. Então, solo, professora. O que a gente precisa é tirar um pouco essa ideia da gente. Ai, mudei o slide sem querer. Quando a gente fala de solo, todo mundo imagina terra, né? Só que como existem diferentes tipos de solo, a gente precisa entender que não sempre o solo vai ser, tem essa característica, né? O solo calcário, por exemplo, é um solo. A diferença é que as partículas dele são tão grandes que parecem pedras, que chegam a ser pedras, por exemplo. Sim. A gente chama de partícula, né? Mas são pedrinhas, né? Partícula porque é muito grande. Não deixam de ser pedrinhas, porque a composição, como é que eu posso dizer? É praticamente uma rocha que ainda não se desenvolveu? Se sedimentou por inteira, se fragmentou por inteiro. Por quê? Confuso. Gente, quem tá fazendo? Pro, e quando chove, o que acontece com elas? Ó, quando chove, quando a gente tem nesse solo calcário, a gente tem partículas menores e maiores, assim como as outras que eu já tinha falado, por exemplo, no solo arenoso. Então, quando chove, não vai ficar, tipo, uma lamaçal, não vai fazer um lamaçal, nem nada. As partículas, toda vez que o solo é umedecido, né, ele é molhado, as partículas menores, elas vão se agrupar, elas vão se juntar. As partículas maiores, tipo essas pedras que estão muito grandes aqui, elas vão continuar do jeito que tá, mas o que é menorzinho fica compacto. E aí, quando ele fica compacto, ele fica desse jeito aqui, ó,
fica com esse chão rachado. São partículas agrupadas isso aqui. Mas se você passa, por exemplo, uma enxada, que é alguma coisa, ele vai soltando, entendeu? Sim, professora, então é como se fosse muitas partículas grandes. E choveu uma vez, agrupou tudo, só que ainda não agrupou e deixou liso. Deixou elas meio que separadas um pouquinho. Ficou com esse solo rachado. Esse solo rachado, tipo assim, eles agrupam, beleza, formou um solo rachado. Mas esse rachado que tem, também tem a ver com o lugar onde esse solo calcário tá. Se é uma região, né, esses lugares geralmente acontecem em regiões quentes, desérticas, que é muito calor, muito sol, pouca umidade. Então não chove muito. Por isso que o solo fica ressecado. Foi o que a gente estava conversando ontem, né? De ficar ressecadinho e tal. Por isso que ele fica com essa aparência. Ele não é ideal para o plantio pro cultivo de plantas, né? É visível. Não que seja impossível de nascer vegetação, porque tem. As plantas são os seres vivos mais resistentes que existe. Que qualquer lugarzinho que ele ache uma brecha vai. Mas a quantidade disponível de vegetação vai ser muito menor. Professora. Oi. Mas agora surgiu a dúvida. Mas ele é propício a intemperismo biológico ou não? Menos biológico do que o intemperismo, por exemplo, por exemplo, ele não vai sofrer tanto com ações de outros seres vivos, justamente porque é em lugares onde não tem muito ser vivo, entendeu? Mas ele vai sofrer bastante com ações de temperatura, de pressão, aí sim. Agora, ações de outros seres vivos, nem tanto, porque não tem muito ser vivo. Oi. Parece que ele não se... Olhando assim, parece que ele não se... Qual é mesmo o nome daquilo? Como eu posso falar para você, professora? Qual é aquele processo que as rochas sofrem para ficar no solo? Isso, professora. Sim, como se ela não tivesse sofrido isso, professora. Parece que ele está tipo na metade do caminho ainda, né? A rocha não sofreu totalmente o processo de erosão. O solo calcário é basicamente isso, gente. É um solo que está ali, ainda não chegou no ponto certo, parece, sabe? Mas ele é muito utilizado por nós seres humanos para fazer. A gente pega bastante desse calcário para construções também, né? Para fazer. Como é que fala? Enfim, a gente pega essas pedras, todo mundo, no mesmo exemplo que eu falei da construção lá, que todo mundo já deve ter visto uma pilha de areia na frente, com certeza tinha uma pilha de pedra também, dentro do solo calcário. Ô, professora. Oi. Eu não sei se essa definição tá certa, porque eu sempre tenho que achar uma definição para me ajudar a entender as coisas. Mas o solo calcário é como se fosse. Aí esse monte de pedrinha. Aí choveu, aglomerou tudo, ficou assim meio rachado. E aí o sol foi lá e ressecou tudo, aí ficou desse jeito. Antes ele fica rachado justamente por causa do sol. Ele vai se compactar, vai ficar tudo juntinho. Aí quando chove, quando tem essa exposição ao sol durante muito tempo, aí ele vai começando a ressecar e vai rachando, assim. Ô, professora, uma dúvida. A brita, ela é um tipo de rocha calcária? Calcário, sei lá. A brita? É porque meu pai, quando foi fazer o filtro, ele pegou brita da construção. Seu pai fez um filtro, tipo... Não, a gente fez o filtro normal. Aí a menina disse para pegar brita. E aí meu pai pegou a brita menor, a brita 1 e a brita 2. E ele pegou da construção, que ele é corretor de imóveis e às vezes ele participa de algumas construções. Não construindo, sabe? Só... Entendi. A brita, a origem da brita é de rochas magmáticas, que vem do basalto, entendeu? Sim. Essa brita que a gente usa nas construções, por exemplo, ela é uma rocha tratada, assim. Por isso que as pedras, se você for reparar, as pedras são quase todas do mesmo tamanho, tem formatos diferentes, mas elas são muito uniformes. Sim. Se você pensar na natureza, elas não são encontradas assim todas bonitinhas, né? Mas a brita, ela vem do basalto.
de rocha magmática. Certo. Ok? Gente, vai dar, na verdade já deu meio-dia, então eu vou encerrar. Aí na aula que vem, na quarta-feira, né? A gente finaliza sobre solos, então. Aí eu vou falar com vocês sobre o solo umífero, que é o que está faltando. E aí eu passo, enfim, aí a gente, na semana que vem, a gente termina de falar sobre isso e eu passo algumas atividades. Aí eu vou fazer assim. Como eu sei que nem todo mundo tá com o livro agora e pode ser que até semana que vem ainda não tenha, eu vou preparar umas atividades para vocês, tipo, eu vou preparar mesmo e eu envio, entendeu? Mas isso só na semana que vem, tá bom? Certo. Ô, professora, Oi. falando sobre o trabalho do Canva, eu tentei mudar os GIFs, só que quando eu instalo, eu procurei em tudo que passa. Quando eu faço o download, ele não tava lá. Não vai. Só que quando eu vou no Canva e procuro... Eu esqueci que botão que eu aperto, que aparece todas as minhas pastas. E ele aparece na pasta download, só que ele parece meio que transparente. Ele aparece meio que transparente. Aí se você clicar, não faz nada. Aí isso aparece na pasta download. Mas na minha galeria não aparece. Eu não entendi o que aconteceu ali, Pro. É um pequeno bug, então. Sobre essa atividade, inclusive, eu falei que abri ontem para vocês me enviarem. Eu abri a atividade, só que eu esqueci de postar. Eu só programei. Aí eu postei hoje de manhã. Então, quem tiver... Mas quem quiser me chamar também, gente, para falar... Enfim, tiver dúvida, pode me chamar, tá? Que nem o Augusto falou comigo ontem à tarde, né? Ainda precisa mexer em algumas coisinhas, aí a gente vai se ajudando. Aí, professora, eu só tirei aquele logo que tava ali e falei, depois eu vou perguntar pra professora como é que faz isso. A gente tem que ver, porque assim, ó, eu já reparei, então, como cada celular é diferente, tem versões diferentes do aplicativo, e tem algumas que dá para fazer algumas coisas, tem outros que não. Então, não sei, quem tiver computador disponível, no computador eu tenho certeza que aí o site é o mesmo para todo mundo. Aí no celular já tem essa diferença de versões. Eu acho que o meu é o mesmo que o seu. O seu não é aquele C que é branco, mas também é meio... Eu não sei explicar, deixa eu mostrar aqui. Ele é roxinho e azulzinho, assim. E o C é branco. Gente, quem quiser, tá liberado já, tá bom? Tá aqui no canto, dá pra ver? Calma aí. Ó. É igual. Então, mas o do André, o símbolo também é igual. Só que quando ele abre, o aplicativo é diferente, por exemplo, entendeu? Sim. Então, eu não Só sei que se no seu vídeo tava igual no meu. Eu não entendi o que aconteceu com esse download. Eu instalei umas 4 vezes, 5, sei lá. 2 GIFs diferentes. Vamos tentar. Você já tentou pelo computador? Pelo computador, não. Você pode usar o computador aí na sua casa, não pode? Dá pra você usar? Sim. Vamos tentar pelo computador, então. Professora. Eu posso usar, mas é que eu posso usar porque minha irmã tem internada. Eita, meu Deus. Eu tô preocupado, mas eu acho que ela só vai ficar até amanhã. Eu não sei, meu pai disse que ela tá com cisto na... Eu não sei direito onde que é. Meu pai disse que ela tá com cisto. No ovário? Eu acho que sim. Vai dar tudo certo. Isso é tranquilo, não é problema grande, não. Oi? Professora, depende do cisto, porque tem alguns que é tranquilo. Depende do